6h31. Eu digo-lhe sim para onde vamos. Vamos seguir até ao Lumiar, vamos seguir até Lisboa, vamos seguir e ter com o Vivência Press News o nosso mundo em duas sintonias. Neste dia 19, um dia especial. Muito bom dia, Armindo Laureano. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição do Mundo em duas sintonias. Acabamos então para relatar e falar das notícias. Olha, sendo um dia do pai, mas permita que eu envie aqui um abraço, que era já adiado e prometido a uma ouvinte e também amiga de infância, quase uma irmã, que está a acompanhar a nossa emissão e não perde nenhuma das emissões. E eu prometido é devido. Grande abraço para a Cátia Cristina Lopes Proença, Cátia Cristina Tavira Lopes Proença, assim, o seu nome agora tem Proença, que nos está a acompanhar e está a ouvir este programa. Um grande abraço para ela e continuo na nossa sintonia, sendo o mesmo Março Mulher, mas também um abraço para ela, como era prometido. É verdade. Vamos começar. Vamos começar. Uma nota informativa sobre o sarampo, doença. Depois o dia do pai fica para mais daqui a pouco. Está cada vez mais preocupante a situação do sarampo aí, não é? Pois está, já desde a semana passada, que foi estado a falar, já havia, por exemplo, 21 casos de sarampos que eram confirmados no norte de Portugal e 19 eram pessoas que trabalhavam no Hospital de Santo António, porque há profissionais de saúde que não estão vacinados contra o sarampo. É que não existe nenhuma norma que os obrigue. Os profissionais de saúde estão obrigados a cumprir um plano nacional de vacinação, como outros cidadãos, mas não há uma obrigatoriedade, nomeadamente na questão do sarampo, não é obrigatório. Então há uma camada de profissionais de saúde que não está vacinada contra o sarampo, como a gripe, por exemplo, porque não são vacinas obrigatórias. Então é um surto que tem estado a afetar. A Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública diz que é muito normal um surto a afetar pessoal hospitalar. Acontece, o sarampo tem vindo a criar alguns problemas a nível europeu e diz que tem controlado, mas os casos surgiram e vão surgindo. Já no domingo, por exemplo, ontem já os jornais falavam de um surto que afetava 36 pessoas, das 21 que tínhamos falado. Na sexta, domingo, eles já falavam de 36. O número de casos de sarampos confirmado na região norte do país tinha subido para 36, sendo de que desde o início do surto já haviam sido detectados 87 casos suspeitos, a maioria dos quais com ligação a este Hospital de Santo António no Porto. Isto é um comunicado da Direção-Geral da Saúde e eles confirmaram então estes casos. E falam também, por exemplo, de que há aqui situações de que permanecem destes casos mais de metade, que são mulheres, e 5 doentes que não foram vacinados contra o sarampo e 6 casos de pessoas com um esquema de vacinação incompleto ou desconhecido. Essa situação toda envolveu também o pronunciamento do próprio Presidente de Portugal, da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que defendeu ontem que, apesar de não ser obrigatória a vacinação, é fundamental. E apelou os portugueses a fazerem a vacina contra o sarampo. E há dados também que já vão ser desencontrados. Ontem mesmo assim que falava de uma fonte que terá revelado que o número de casos já terá chegado a 250 pessoas, mas que foi então desmentida pelo representante da Direção-Geral da Saúde aqui em Portugal, João Pinto. Pois portanto, o sarampo que também já fez das suas chegar entre nós e ainda bem que há esta preocupação. É uma informação que fica aqui como nota informativa deste nosso encontro, que hoje passa exatamente pelos 75% de Vladimir Putin, não é? Pelo menos depois, neste quarto mandato, Putin conta com 75%, muito embora a afluência às urnas não seja aquela desejada, já com os sinais de irregularidades apontados pela oposição. Até Edward Snowden também foi dizendo que é preciso respeitar os 170 milhões de votantes. Pois. É que o Kremlin pretendia uma taxa de participação de 70%, não é? Para essas eleições, para legitimar a vitória de Putin. Isso é um bocado a crónica de uma vitória anunciada. Já se sabia que Vladimir Putin seria o vencedor destas eleições, mas aqui, somente no Ocidente, queriam saber qual seria a sua percentagem.
E então chegou a estes tais mais de 70%, estes tais 74% que reafirma mais o seu poder, a sua vitória. Mas essa taxa de participação que estava na expectativa, muitas pessoas diziam que uma das principais razões do desinteresse em votar numa eleição de resultado conhecido de antemão. E depois havia também o problema do eleitoral russo, que as pessoas estão recenseadas num lugar, mas depois vão votar num sítio diferente. E, por outro lado, muitos eleitores também estavam convictos de que o poder não hesitaria, neste caso, em recorrer a algumas manobras para a vitória, como tem sido ciclicamente denunciado pela oposição. Esses são alguns dos fatores que poderão ter feito, segundo se diz, para algumas pessoas para diminuir essa taxa de participação, mas o que de resto está aí confirmado são os 74% de Vladimir Putin. Mas hoje é curioso, meu amigo João Pinto, o que se tem falado aqui, esta vitória já era dada como certa, mas há uma incógnita que se tem abordado aqui, é que as eleições aconteceram agora, Putin tem mais 6 anos pela frente, tem 74%, está confirmado, não há dúvidas sobre isso. Mas a grande incógnita relevante é saber qual será o futuro da Rússia pós-Putin. Porque Putin tem dito que não tenciona mudar a Constituição, que só permite 2 mandatos consecutivos ao presidente. No passado, após os mandatos de 2000, 2004, 2008, Putin passou a chefe do governo e a presidência foi para Dmitry Medvedev, o seu homem de mau. Agora, este 4º mandato termina em 2024. Então, Putin terá 69 anos quando terminar este mandato. Uma idade que ainda lhe permite continuar ativo na política. A interrogação será que ele voltará a usar a fórmula utilizada em 2008 ou vai encontrar uma solução distinta. O que os analistas aqui não acreditam, eles não vão acreditar que Putin esteja disposto a deixar o poder, até pelo prestígio interno que tem, pela forma como devolveu a Rússia, em particular aos russos, a forma como ele devolveu a noção de que o país é hoje uma grande potência internacional. Por exemplo, a popularidade de Putin está hoje nos 80%, valor que subiu dos 60% que tinha antes da anexação da Crimeia e da intervenção no leste da Ucrânia. E é um valor consolidado também com o envolvimento na guerra da Síria e de uma linguagem que ele tem adotado para os países do Ocidente, nomeadamente com o Reino Unido e não só os Estados Unidos, que recorda um bocado a época da Guerra Fria. A única mancha que ele tem neste momento no seu governo é a própria conjuntura económica, porque após um período de crescimento, ela começa a entrar a economia em declínio com o fim do preço elevado de petróleo e também as sanções europeias e dos Estados Unidos. O ano passado ele teve uma pequena retoma de 1,5%, mas a inflação continua a retirar poder de compra à população. Então é isso que se vai discutindo aqui, é que Putin, João Pinto, dirige a Rússia há 18 anos, e desses 18 anos, dos quais dirige 14 anos como presidente desta Rússia. E então, tem este poder todo, e o que se diz é que ele poderá, quando este mandato terminar, de Putin terá acumulado quase 25 anos no poder, ultrapassado mesmo Brezhnev, que fez 18 anos no poder, sendo apenas derrotado por Stalin, que esteve 29 anos a comandar a Rússia. Das manchas que avanças e do que falas, para além de todo esse poder, há a história agora também que está ligada à Europa, com a questão ligada ao envenenamento, que já vem de algum tempo. Litvinenko, a morte de Borisovsky, muito recentemente de um espião e outro homem de negócios também. A Rússia já contesta, a Grã-Bretanha e a França, Estados Unidos entram numa jogada daquela que se entende de facto que a Rússia deveria retratar-se. Mas a Rússia vem de um processo interessante, Armindo. Para além dessas acusações que lhes são feitas, vem também da história do supermíssil que pode passar por tudo e todos e inclusive ludibriar os escudos. E daí pode-se também avançar para outros aspectos, como é o facto da própria roleta russa em si, né? Como se diz. Portanto, é só uma bala girar e aí depende da sorte.
Porque até os russos gostam, João Pinto, do putinismo. Não é? O putinismo é este momento que vivem já há 18 anos com Putin. Putin é visto com o descalabro da América, com Donald Trump a nível das lideranças, os problemas até, por exemplo, na própria Inglaterra, França, agora tem Macron, mas Macron ainda é muito novo, ainda precisa de um período para se afirmar, Angela Merkel também na Alemanha, e temos Xi Jinping na China, que agora tem mandato vitalício, mas Putin é visto como um grande estadista mundial, é o fundador do Estado russo pós-soviético. Então, este putinismo que ele criou assenta nesta concepção do Estado forte, ultra-Estado, que é baseado nesta vertical do poder, um bocado liderado por essa ditadura da lei, e um homem que veio do antigo KGB, e ele tenta não funcionar, por exemplo, como um ditador. Ele procura ser uma espécie de um árbitro-chefe dos interesses e das fações da elite. Por exemplo, os oligarcas russos têm a sua riqueza protegida desde que apoiem o presidente e não tenham ambições políticas. Eles podem fazer o seu negócio e tal, não podem ter ambições políticas. Todos aqueles que acabam tendo, acabam por ter problemas com ele. Agora, esta questão é que é o seguinte, essa lógica do inimigo mútuo tem a ver muito com a forma como as relações entre os dois blocos evoluíram nas décadas após o fim da Guerra Fria, e nomeadamente com este processo da construção da segurança europeia. A preservação da NATO foi mal acolhida por Moscou e esteve mesmo na origem desta manutenção de um clima de desconfiança mútua. Desde a altura que no discurso político russo tem estado muito presente que os aliados europeus excluíram a Rússia deste processo securitário da Europa. E esta lógica de exclusão levou a Rússia a criticar e a diabolizar o Ocidente, que por sua vez passou a encarar a Rússia ainda e a liderança do Putin como um renascimento desta Guerra Fria. E a relação sempre foi difícil. Estamos a ver estes casos, por exemplo, desses espiões. Essa é uma situação antiga. Já tivemos casos até de morte, só que mesmo no período de James Cameron, foi primeiro-ministro da Inglaterra, quando não tomou certas medidas. Agora estamos a ver, por exemplo, Angela Merkel, a Theresa May, melhor dizendo, na Inglaterra, a tomar esse tipo de medidas. É que, João Pinto, é importante ter a noção de que a Rússia tem sido, além da questão depois das eleições dos Estados Unidos e outros, tem sido também, aqui daquilo que se tem falado, muito ativo na influência das redes sociais e na difusão da propaganda e desinformação. Tanto assim é que a própria União Europeia criou o Stratcom, que é um gabinete de contra-informação que trabalha 24 sobre 24 horas, trabalha o tempo inteiro no combate à desinformação e às notícias falsas, que, na sua maior parte, provém então da Rússia. Então, há esta lógica de inimigo mútuo. Por exemplo, a nível disso, os Estados Unidos já impuseram sanções à Rússia por ciberataques e interferência nas eleições. A administração americana foi notícia na semana passada. Aqui diz que a administração americana vai impor sanções a 19 pessoas e a 5 organizações russas devido à interferência nas eleições presidenciais de 2016 e ataques informáticos cometidos por hackers ligados ao governo russo contra infraestruturas vitais dos Estados Unidos e, em especial, de produção de energia. Surgiu esse anúncio. O comunicado não indica ainda como é que serão aplicadas essas sanções adicionais, mas de certa forma são situações que vão preocupando também a Rússia, nomeadamente para essas sanções dos Estados Unidos, da União Europeia, para asfixiar, de certa forma. E esta provocação, que muitas vezes digo provocação entre aspas, que a NATO faz de Estados muito próximos da Rússia, como a Geórgia, a Ucrânia, e a tentar instalar material ali próximo, isto é encarado pela Rússia como uma afronta. E a Rússia faz mesmo a comparação da crise dos mísseis em 62, quando os americanos ficaram preocupados com os mísseis que eles colocaram em Cuba. Então, e agora falávamos da semana passada, na sexta-feira, e temos aqui a notícia: a Rússia já retaliou. Demorou algum tempo, mas retaliou também com a expulsão de 23 diplomatas britânicos na Rússia.
estavam na Rússia. É isso. E quando se fala, né, já para terminar, exatamente, e depois vêm todas as teorias e tal, como aquela vidente, a Baba Venga, dizendo que Putin e a Rússia seriam a superpotência nos tempos de agora, nas previsões e profecias. A tal senhora que também, segundo consta, foi aquela que esteve nas previsões do 11 de setembro e tal, e tantas outras coisas. Mas Mas a Rússia precisava, assim terminada a Rússia, depois de ter vivido aquele período com Gorbachev, e Boris Yeltsin era visto como muito pró-Ocidente, e alguém que não conseguia, deixou a Rússia naquele estado. A Rússia não era, os russos entendiam que a Rússia não era respeitada, não era respeitada, e Putin, com o seu putinismo e essa postura de árbitro-chefe, consegue trazer isto para eles, para os russos, consegue colocar a Rússia neste panorama, e hoje parece muito mais ocupado com a política externa do que a doméstica, e passar esta ideia, apesar dos problemas internos, mas passar esta ideia de que a Rússia está aí, a mãe Rússia volta. Então, este Estado russo, e ele reconquistou este estatuto de grande potência para a Rússia. Isto percebe-se. E os russos gostam disso. Os russos gostam de estar nesta posição, e então estão aí mais de 70% dos votos que deram a Putin para continuar. A grande incógnita, termino, depois de 2024, como é que será a Rússia? Será que a Rússia consegue sobreviver sem Putin e o putinismo? Como é que será? Será que ele vai preparar sucessor, ou será que vai fazer uma outra manobra para continuar? Porque em 2024 terá 69 anos, ainda terá idade para ficar. Então será o grande estadista russo dos últimos, podemos mesmo dizer, dos últimos 50 anos para frente. O grande estadista do século XXI já o é, mas dos últimos 50 anos, para irmos buscar também a figuras como Stalin e tantos outros, e os anos que vai ficar no poder. Correto. Okay. E só duas notas para terminar. Bom dizer que antes destas eleições, Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros, esteve cá em Luanda, e é bom dizer que na Rússia continua ainda a viver Edward Snowden, que é dos mais procurados por ter vazado muita informação da NSA, dos Serviços Secretos norte-americanos. Agora avançamos para a comunidade islâmica. O islamismo também foi e tem sido uma das grandes preocupações mundiais. Não confundir islamismo com fundamentalismo, tampouco o islamismo com o ser muçulmano. São muitas teorias, e quando se olha hoje, e por causa mesmo dos estereótipos, Armindo, quando se olha para alguém que seja muçulmano, é conotado com terrorismo. Nestes 50 anos da comunidade islâmica em Lisboa, não há esse estereótipo, né? As pessoas olham para os islâmicos de maneira normal. Olha, eu todos os dias convivo com deles. O rapaz, o Daoud, que é moçambicano, mas a família já emigrou para aqui na altura de 75, já antes da independência de Moçambique. Ele é muçulmano e é um homem que, aqui da papelaria, um homem que me vende os jornais, e todos os dias vamos, quando lá vou comprar os jornais, deixo às 7h30 e vamos falando, vamos conversando sobre isso. E é uma pessoa que conversa, que falamos, vai-me dando muitas informações sobre a sua comunidade aqui em Portugal. E aqui em Portugal não há a islamofobia. Isto é, não há isto. É que mesmo estes 50 anos da comunidade islâmica em Lisboa, houve grande destaque por parte da imprensa, e até as presenças do próprio presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro António Costa e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. E então, a razão é simples, é que a comunidade islâmica aqui está de tal forma enraizada que não são as diferenças que prevalecem. Por exemplo, não há em Portugal guetos ou bairros proibidos, como em muitos países eles são colocados. Eles têm uma capacidade de integração. As pessoas podem conviver, por exemplo, numa mesma mesa, uma mulher católica que come um fígado de porco e bebe, enquanto conversa pacificamente e animadamente com um muçulmano que optou por comer bacalhau e beber água. Então, estas relações acontecem com uma normalidade absoluta, e não há aqui divergências de crença ou quem se sinta superior ao outro. Aqui em Portugal, muçulmanos, católicos e judeus e até ateus convivem pacificamente, porque têm espaço para pensar e para cumprir a sua fé. E estes 50 anos desta comunidade, que foi instalada aqui em 1968, mas começou o seu processo em 56, quando um estudante moçambicano veio para a metrópole e com um amigo começaram a orar em casa, e depois pediram
autorização à Câmara, e em 68 então criaram aquela que é a primeira comunidade muçulmana a reaparecer em Portugal e na Península Ibérica desde 1497, a altura que os muçulmanos e os judeus foram expulsos da Península Ibérica, apesar de terem já uma presença desde 1711. Quer dizer, esta presença, não, apesar de terem sido expulsos, mas essa presença não desapareceu, podemos assim dizer, mas este período, desde 1497, não deixou de haver presença deles. Mas revela 68, os 50 anos, na altura em que eles se uniram nesta comunidade e vão fazendo então várias atividades. Isto foi porque desde sexta-feira é o dia sagrado para os muçulmanos, eles começaram várias atividades e houve presença destas personalidades que eu aqui já disse, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o Primeiro-Ministro António Costa, António Guterres, que é Secretário-Geral das Nações Unidas, e foram abordando muitos temas mesmo. A comunidade, estima-se que existam cerca de 60 mil muçulmanos em Portugal, um número que já foi de 70 mil, mas com a crise muitos voltaram para os países de origem. Então muitos são mesmo países dos PALOP, de Moçambique e da Guiné-Bissau. E eles foi interessante, eu destaco aqui, porque foram abordados temas muito importantes para os dias de hoje, a sociedade portuguesa hoje, religião, imigração, segurança e cidadania, os muçulmanos, vivência religiosa na sociedade portuguesa, o sistema financeiro islâmico e tantas outras nesta semana que se assinalou então os 50 anos de uma importante comunidade religiosa aqui em Portugal. Correto. Agora, o dia de hoje, né? Olhando para o Dia do Pai, esse dia que não é celebrado, diga-se, em todo o mundo, o dia 19 é mais para a nossa realidade, aqui, Portugal, etc. E já não, como se diz, já não se fazem pais como antigamente. Hoje os pais estão mais presentes, estão, enfim, a cuidar mais dos seus filhotes, ou ainda aquela situação de pais que se baldam, não é? Pois, de pais que se baldam, e muito se tem falado de mulheres muitas vezes que assumem este papel, né? Que há quem diga que hoje também é dia de pai, é também um dia extensivo àquelas mulheres que fazem este papel, pai que têm de cuidar dos seus filhos, e ao longo do tempo já se passou a olhar de forma diferente. Havia um período em que mulheres, famílias monoparentais não eram muito bem vistas, mulheres a cuidarem sozinhas de filhos não eram muito bem vistas, as chamadas mais solteiras. Mas para este dia hoje eu trago um assunto interessante que tem sido destacado aqui na imprensa. É que há cada vez mais em Portugal mais homens a cuidar sozinho dos filhos, e os pais sozinhos sentem as mesmas dificuldades que as mães sozinhas na conciliação da vida laboral com a vida familiar e pessoal. E muitas vezes até são encarados pelos colegas e por outros círculos, até de vizinhos e amigos, como pessoas especiais. E é que desde a década de 80, cá em Portugal, tem estado a aumentar o número de famílias monoparentais, isto é, famílias constituídas por um pai ou uma mãe e os filhos. E as masculinas seguem a tendência, mas permanecem muito abaixo das femininas, o que quer dizer que não mudou o regime padrão de residência com a mãe e de contacto com o pai. É que, por exemplo, no ano passado, em 2017, havia 387 mil famílias monoparentais femininas. 387, para ser mais preciso, 387.320 famílias monoparentais femininas. E havia 52.467 famílias monoparentais masculinas. Quer dizer, tem estado a aumentar. E são esses homens o caso desses homens que assumem a 100% os cuidados parentais. E o censo diz que nos últimos anos tem sido frequente quando os filhos, por exemplo, já são mais velhos e numa fase mais tardia do percurso da vida. E o que eles notam neste inquérito é menor o peso relativo dos homens que entram na monoparentalidade por via do nascimento fora da conjugalidade ou por via de rupturas de uniões de facto, sendo o maior peso relativo dos homens que entram na monoparentalidade pela viuvez, homens que ficam viúvos e que depois levam algum tempo a arranjar uma companheira, ou quando o fazem não vivem em comunhão, não vivem em comunhão de cama e mesa, preferem
ter este tempo para cuidar dos filhos. E acontece também, os filhos, quando estão ao fim da vida académica, quando são filhos de pais separados, têm uma tendência de ficar ao lado do pai, viver com o pai. Então tem estado. De vez em quando acontece exatamente isso, mas vamos daqui a pouco retomar. Já está. Dia do pai, que é o pai contemporâneo. Sim, sim. Tem estado a aumentar este número de famílias aos agregados domésticos monoparentais. O pai contemporâneo, que é ainda uma figura em construção, não é? Pois é. O pai, hoje até quando abri o programa disse que se trata do dia do herói, né? Porque todos os filhos olham para os pais como os seus heróis. Ninguém faz nada quando o pai aparece e tal. Isso aí é a figura que nos habituou, nós também, que já fomos filhos mais novos, já fomos pequeninos. Hoje, pais, sentimos exatamente isso, todos olham para nós para a solução de muitos problemas. Mas este conceito de paternidade é alvo de debate e de estudo, pelo menos já desde o século XIX. Então, esta igualdade aqui que se fala em matéria de responsabilidade parentais é uma situação que tem sido abordada mesmo muito nas famílias. E esta figura contemporânea do pai começa ainda a construir-se. Um pai que se vai adaptando aos novos tempos, um pai que já não é aquela figura do pai que tem a função de ganhar dinheiro para o sustento do lar, mas de um pai que vai participando também nas próprias tarefas domésticas e que vai fazendo isso. E quando olhamos hoje, por exemplo, que eram situações não muito vistas no passado, de pais a cuidarem dos filhos quando há separação e se decide que o pai fica com o filho, até filhos viúvos que depois ficam com esses filhos. Então essa experiência é importante. E hoje também, João Pinto, indo para aquilo que tu falavas, hoje começam a mudar muitas referências. Se no teu tempo e no meu tínhamos a figura paterna como uma grande referência, o grande modelo, o grande exemplo a seguir, os tempos de hoje começam a surgir outras figuras, em primeiro lugar, como as grandes referências. As referências, hoje, para os mais novos, começam a ser até pessoas muito fora do contexto familiar. Muitas vezes vão até tendo referências não muito positivas. E, por outro lado, também, os pais começaram, pelo seu comportamento, pela sua postura, a deixar de ser esta referência para os filhos. Então, é importante olhar para isso, não é? Eu entrei para este grupo de pais, de ser pai há 8 anos, meu filho mais velho tem 8 anos, faz 9 agora em dezembro, o outro tem 6, faz 7, mas ser pai ensina-nos a ver o mundo com outros olhos. Passamos a ver o mundo com os olhos dos nossos filhos, passamos a ter um outro cuidado. Os filhos são, como dizem os ingleses, a reason to live and die for. Uma razão pela qual nós vivemos e pela qual também somos capazes de dar a vida. Então, um abraço para todos os pais, tudo bom a todos os pais que estão na sintonia, um grande abraço e um bom dia, e para ti também, meu caro amigo, e toda a equipa da MFM ali nos Estudos Centrais, no Nova Vida. Um grande abraço e tudo bom. Tudo bom também para ti, continuação de uma ótima segunda-feira, neste dia 19 de março, o dia do pai. Muito obrigado então aos amigos também que nos acompanham, mas não fiquem por aí porque daqui a pouco